igreja nós temos exposto a carta de Paulo aos Romanos, todo domingo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós vamos começar no capítulo 4. Eu vou ser breve hoje. Ontem me pediram para ser breve no encontro de casais aí. Eu tinha preparado um sermão de 4 pontos. Então, pessoal, pastor, 10 minutos, tá bom? Falei, tá bom. Preguei rapidinho, foi? Hoje vai ser rápido também, mas não é por causa disso não, tá? É porque nós temos aqui 25 versículos que nós vamos destrinchá-los pela graça de Deus nos próximos domingos, versículo por versículo. Então hoje vai ser uma palavra introdutória ao capítulo 4, do que o capítulo 4 vai tratar. Então não se anime não, porque domingo que vem eu volto com a corda toda, tá bom? Meia hora, 40 minutos, no mínimo, de pregação, tá certo? Mas hoje, espero em Deus, serei breve. Abra sua Bíblia então, em Romanos 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 25. Todo o capítulo, na verdade, todo o capítulo 4, leiamos juntos. A Bíblia diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Feche seus olhos, se você puder, curve sua cabeça, vamos orar, pedindo que Deus fale conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor com a igreja, com o teu povo, a Deus, nesta manhã. Muito obrigado. Obrigado por ter nos dado essa condição que muitos desejam e não têm recebido do Senhor essa condição. Nós somos gratos por isso, Pai. Obrigado, Deus, pelos teus servos que nos servem nesta manhã, trabalhando e nos dando condições de adorar o Senhor. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Nós temos nos debruçado sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós começaremos o estudo, a exposição do capítulo 4. Ainda que de maneira introdutória, Senhor, fala conosco, Pai, porque, ó Deus, um dia nos teus atos valem mais do que mil. Alguns poucos minutos, ou até mesmo segundos que sejam, ouvindo a tua voz, transformam as nossas vidas para sempre. Nós poderíamos, e podemos e queremos ouvir a tua palavra a vida inteira, Senhor. Então fala conosco, pois precisamos que o Senhor nos ilumine para ouvirmos a tua voz. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Eu sei quem eu sou, tu também sabes que eu não tenho nada a oferecer ao teu povo que veio aqui para te adorar e que agora está atento para ouvir a tua voz. Não faz sentido, ó Deus, eles me ouvirem. Eles precisam ouvir o Senhor. E eu creio que apesar de mim, o Senhor falará, se assim quiser. Então eu também te peço, ilumina a minha vida neste momento com o teu Santo Espírito. Toma e fala, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem nesta manhã é a justificação pela fé exemplificada. Esta manhã eu vou falar sobre a justificação pela fé exemplificada. Eu vou falar sobre o que esta manhã? A justificação pela fé exemplificada. Por quê? Até aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele levanta duas teses, como nós já vimos. O apóstolo Paulo levanta a primeira tese, onde ele diz que todos nós somos pecadores e todos nós, todos os homens, sem exceção, estão condenados diante de Deus. Essa é a primeira tese. Depois a segunda tese que o apóstolo Paulo levanta, ainda do capítulo 1 até o capítulo 3, a segunda tese que o apóstolo Paulo levanta é que os homens são salvos pela graça de Deus. A justificação é obra de Deus. A justificação é obra da graça do Senhor. Então Paulo ele levanta essas duas teses. E agora, depois de dizer que todos os homens são pecadores, e depois de dizer que ao sermos pecadores estamos todos condenados diante de Deus, mas nós somos justificados pela graça, pela fé, Paulo ele vai dar exemplos. E no capítulo 4 ele usa dois exemplos disso.
de pessoas que foram justificadas pela fé no Antigo Testamento. Pois há um equívoco por parte da igreja dos nossos dias, que pensa que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras da lei. Alguns até que dizem o seguinte: na antiga aliança era a aliança das obras, hoje nós estamos na aliança da graça. Não, senhores, desde Adão até hoje, Deus sempre salvou as pessoas pela sua maravilhosa graça. Desde Adão até os dias de hoje, o povo de Deus sempre foi salvo pela fé em Deus e não pelas obras que eles praticavam. E para mostrar isso, Paulo usa aqui no capítulo 4 dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro, o pai da fé, Abraão. E o segundo exemplo que Paulo usa é o rei Davi, o maior rei que Israel já conheceu em sua teocracia até a primeira vinda de Cristo. Então, meus irmãos, é isso que Paulo vai nos mostrar nesse capítulo 4. E ele faz isso porque os rabinos, eles acreditavam que Abraão foi salvo porque Abraão obedeceu perfeitamente à lei de Deus. No entanto, se você trazer a memória junto comigo agora, a lei mosaica nem existia ainda na época de Abraão. Mas os rabinos acreditavam que Abraão foi justificado por causa da sua obediência perfeita à lei de Deus. Eles acreditavam que Abraão foi justificado como uma recompensa da sua fé. Você já ouviu algo parecido? Nos nossos dias também tem pessoas que pensam que Deus, Ele salva-nos como uma recompensa. Nos nossos dias ainda há pessoas que pensam o seguinte: olha, eu preciso fazer isso para que Deus me salve, eu não posso fazer isso para não perder a minha salvação. Eu me lembro uma vez, nós fomos comprar um piso lá para o nosso apartamento, e a moça perguntou, a gente estava fazendo orçamento, a moça perguntou: o que você faz? Eu disse: sou pastor. E ela disse: eu também sou crente. Eu falei: que bom, glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Ela falou: mas você sabe como que é, né, pastor? Eu estou lutando pela minha salvação, o caminho é estreito. Eu falei: não, meu irmão, o caminho é estreito, mas você já creu em Jesus, então você está salvo. Irmãos, não tem essa de você lutar pela sua salvação. Abraão não lutou para ser salvo, Abraão não fez nada para ser justificado diante de Deus. Ele creu no Senhor, não foram as suas obras. Abraão não viveu vida perfeita. Eu quero ver quem estava aqui ontem. Qual foi o tema ontem do nosso devocional? Mais feliz. Casamento imperfeito, mais feliz. Por quê? Existe casamento perfeito? Não existe, mas existem casamentos imperfeitos e felizes. E existe crente perfeito? Abraão foi perfeito? Davi foi perfeito? Jamais. Por isso que Paulo está mostrando: você não poderá ser salvo por meio das suas obras. Paulo, ele mostra isso para nós. Então o propósito do apóstolo Paulo no capítulo 4 é provar que a justificação pela fé não é nenhuma novidade. Desde Adão até os dias de hoje, o Antigo Testamento sempre nos ensinou que o homem é salvo pela fé. Alguns, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso 21. Tiago 2, 21. Até o 26. A palavra de Deus diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado,
quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Olha só, Tiago está dizendo assim: não foi por obras que Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque? Percebam que aqui nós temos uma aparente contradição. Lá em Romanos, Paulo está dizendo que Abraão foi justificado por quê? Pela fé. E aqui Tiago está dizendo que Abraão foi justificado por quê? Pelas obras. Ah, e agora, hein? E agora? Vamos continuar lendo. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então no versículo 22, Tiago já diz uma coisa: fé e obras andam o quê? Juntas. Fé e obras andam juntas. Quem tem fé tem obras. Quem tem fé tem obras. Verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E aí, está complicando o negócio aí na sua cabeça, ou está tudo certo? Paulo diz que é pela fé. Tiago diz que é pelas obras, e não somente pela fé. Qual foi o versículo que nós lemos? 24, né? 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Será que temos na Bíblia uma contradição? Paulo diz que o homem, que Abraão foi justificado pela fé. Tiago diz que o homem que Abraão foi justificado pelas obras. Não há contradição aqui, meus irmãos. Nós precisamos entender o que cada autor bíblico quis dizer aqui, inspirado por Deus. Primeiro, quando Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, Paulo ele olha para a causa da salvação. Paulo está dizendo: o que gera a nossa salvação é a fé em Deus. Então, quando Paulo diz que nós somos salvos pela fé, ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, mas ele diz que o que causa a nossa salvação é a fé em Deus. Ou seja, é Deus que nos dá a justificação, é Deus que nos dá a fé. Quando Paulo fala que o homem é justificado, que Abraão foi justificado pela fé, quando Paulo diz isso, ele está tratando do quê? Da causa, a causa da salvação. Quando Tiago ele fala de Abraão ser justificado pela fé, Tiago está dizendo do resultado da justificação. É diferente. A causa da salvação é a fé, mas o resultado da salvação são as obras. Entenderam? Então nós somos justificados por fé ou obras? Pela fé. Nós somos justificados pela fé, mas o resultado da nossa fé é o quê? Boas obras. Porque nós somos justificados, nós queremos ser um marido parecido com Cristo. Porque nós somos justificados, nós queremos ser uma esposa mais submissa ao marido, como a igreja é o Senhor. Porque nós somos justificados, nós queremos ser pais que exortam, ensinam os seus filhos na disciplina do Senhor. Porque nós somos justificados, nós queremos ser filhos que honram os nossos pais. Então entendam, o fato de eu buscar ser um bom marido, o fato da senhora buscar ser uma boa esposa, o fato de você buscar ser um bom pai, o fato de você buscar um bom filho, não é o que vai te salvar, mas é o resultado da sua fé em Deus. E louvado seja Deus por isso. Você saiu da sarjeta que você se encontrava, sarjeta espiritual, sarjeta existencial, sarjeta física, sarjeta dos vícios, sarjeta do pecado,
Você saiu dessa sarjeta não por causa das suas obras, mas porque você teve fé no Senhor, e essa fé no Senhor tem te feito buscar ser parecido cada dia mais com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente tem fé em Deus, a gente aprende que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É por isso que a igreja precisa fazer ação social, a igreja precisa ajudar os mais pobres, a igreja precisa ajudar as viúvas, a igreja precisa ajudar os órfãos, a igreja precisa servir o Estado. Esses dias o assessor do prefeito me ligou, falou assim: pastor, o prefeito pode ir na sua igreja? Eu falei: se for para ele ficar calado, pode, porque todo mundo pode vir à igreja, tá certo? Mas eu disse ao assessor do prefeito: meu irmão, que ele é pastor também, esse que me ligou, eu disse: a nossa igreja não tem interesse de receber nenhum benefício do Estado, ela existe para abençoar o Estado. Nós não queremos nada da prefeitura, nós não queremos nada do governo estadual, nós não queremos nada do governo federal, mas nós queremos sim ser uma igreja que abençoa a cidade, abençoa o Estado, abençoa o Brasil e o mundo, porque a nossa fé nos faz ter boas obras. Nós não fazemos isso para ser salvos, mas porque fomos salvos, nós praticamos as boas obras. Então, não há contradição na Bíblia. Quando Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé, ele está falando do quê? Da causa da justificação. Quando Tiago diz que nós fomos que Abraão foi justificado pelas obras, ele está falando do quê? Do resultado. Dá para entender? Você crê nisso? Amém. E se você não crê, meu irmão, bate embora com Deus. Deus te abençoe. Então, meus irmãos, nessa introdução, nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele levanta duas teses. A primeira tese: todos nós somos pecadores. A segunda tese: todos nós somos justificados pela fé. E aqui no capítulo 4, ele vai exemplificar a justificação pela fé, e ele vai usar Abraão e Davi. Então, nos próximos domingos, nós vamos ver mais, versículos por versículos, pelo menos mais 4 sermões, só aqui neste capítulo, para nós estudarmos cada versículo, porque hoje nós tivemos uma visão panorâmica do que Paulo trata aqui. E deixa eu falar uma coisa para a igreja: não sou eu que estou pregando muito, o sermão está começando tarde, porque eu preguei pouco e é 10h26 agora já. Tá certo? Eu já sabia disso, mas vocês são injustos e pesam a mão contra mim. Mas, irmãos, agora nós vamos para a parte mais importante do nosso sermão, que é a aplicação. Como aplicar essa palavra nas nossas vidas. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículo 19 até o 22. Mateus 9, do 19 ao 22. Vamos ler juntos esses versículos. A Bíblia diz assim: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. O que salvou essa mulher? A fé. Fique de pé no seu lugar, nós vamos agora adorar a Deus. E agora eu quero que você,
diante desses exemplos de fé, eu quero que você peça ao Senhor, se você está tendo dificuldade, por exemplo, muita gente tem dificuldade de entender a justificação pela fé. Você que está achando que você precisa fazer boas obras para ser salvo, sai dessa vida. Agradeça a Deus agora e diga: Senhor, obrigado, porque eu já fui salvo, porque eu criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero também que você agora fale com Deus, você que crê nisso, mas mesmo nós crendo nessa verdade, por causa do nosso pecado, muitas vezes nós nos tornamos tímidos diante do Senhor. E a gente fica: Senhor, o Senhor me chamou mesmo para ser pastor. Senhor, o Senhor me chamou mesmo para participar do ministério desta igreja. Senhor, eu devo ir mesmo ao culto. Senhor, eu devo orar todos os dias. Eu não sou digno. Irmão, você não é digno. Ninguém aqui é. Mas sai dessa vida também e se aproxime de Jesus. Pecou? Peça perdão. Pecou? Não se afaste de Deus. Vá ao encontro do Senhor. Agora, nós vamos também clamar, porque nós temos fé no Senhor Jesus, e nós vamos pedir: Senhor, nos dá obras, liberta-me dos meus vícios e pecados, ó Deus. Senhor, me torna em um homem e uma mulher melhor nos meus relacionamentos, ó Deus. Senhor, me torna em alguém mais parecido com Jesus, porque eu tenho fé em Ti, mas as minhas obras, ó Deus, é o que torna a minha fé visível ao mundo, e é o que glorifica o Teu nome. Então nós vamos clamar para que o Senhor faça de nós, como igreja, uma igreja operosa, uma igreja que crê em Jesus Cristo, mas uma igreja que trabalha.